Olá pessoal, eu sou Marcos Farias, médico psiquiatra e estou aqui para mais um vídeo no canal Psiquiatra Errante, que nós vamos falar sobre questões relacionadas a efeitos colaterais de medicações. Mas antes do vídeo começar, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir a gente aqui para mais conteúdo como esse. E aí vamos falar sobre efeitos colaterais de medicação. A primeira coisa que você precisa entender é que efeitos colaterais relacionados principalmente a medicações psiquiátricas, eles são, boa parte das vezes, muito imprevisíveis. Não tem como a gente saber tudo que uma medicação pode causar. A gente tem efeitos colaterais que são mais frequentes, que são menos frequentes, mas, por exemplo, já tive paciente que fez uso de uma medicação que em teoria deveria dar sono para ele, e ele, na verdade, ficava mais desperto e tinha que tomar medicação de meio-dia. Se não, se tomasse à noite, no horário que a gente normalmente recomenda, ele não dormia. Então, a gente tenta escolher uma medicação que não cause, claro, efeito colateral para o paciente. Não é nunca essa a intenção, atrapalhar a vida da pessoa. Mas quando isso acontece, é importante você comunicar ao seu médico para ver o que é que pode fazer. Às vezes é uma questão de ajustar a medicação, às vezes é uma situação de você, por exemplo, diminuir a dosagem, acrescentar algum outro remédio que possa combater aquele tipo de efeito colateral, principalmente nos casos em que o paciente está melhorando com a medicação. A gente, às vezes, ao invés de trocar o remédio, a gente prefere colocar alguma outra medicação mais simples que muitas vezes ajuda a ultrapassar aquele efeito colateral. E normalmente aqui no consultório eu costumo debater e dialogar com o paciente sobre possíveis efeitos colaterais, tanto da classe de medicação que ele vai fazer uso, quanto de medicações específicas. Já que quem vai tomar o remédio não sou eu, quem vai tomar o remédio é o paciente. Para mim é muito fácil dizer, tome esse remédio, se não sou eu que vou ter problema com a medicação, não é verdade? Então eu converso com o paciente para que ele participe desse processo de decisão. Um exemplo que eu gosto muito de falar é, por exemplo, na escolha de um antidepressivo, seja para tratar depressão, problemas de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, seja lá o que for, em que eu vou normalmente falar para o paciente, olha, isso não tem grande significância, mas eu separo os antidepressivos em 3 famílias, por exemplo, que não tem a ver com classe farmacológica na maioria das vezes, tem a ver com efeitos colaterais possíveis daqueles medicamentos. Então, a gente tem o grupo das medicações que podem influenciar no sono, dando sono ou deixando a pessoa mais desperta. Algumas medicações que dão sono, muitas vezes podem ser úteis para o paciente que está tendo insônia, então toma um remédio que já vai tratar a ansiedade, já vai tratar a depressão e vai ajudar ele a dormir melhor. Então ele toma na hora de deitar. Outras medicações podem deixar a pessoa mais desperto, mais ativo. Então muitas vezes são úteis para o paciente que, mesmo dormindo bem, está acordando cansado, está muito sem energia. Então toma o remédio pela manhã, que como efeito colateral ele dá um pouco mais de energia, além de tratar a ansiedade, além de tratar a depressão. Outras medicações têm um efeito neutro sobre essa área. Outro efeito colateral possível, apetite e peso, Eu já tive pacientes falando, pessoal, eu quero ficar com depressão, mas eu não quero engordar. Mas aí, se não é necessário, a gente pode escolher uma medicação que não faça você engordar. Qual é a situação? Tem medicações que podem aumentar o apetite, e aí a pessoa vai comer mais e vai poder ganhar peso. Isso é uma questão para boa parte das pessoas. E tem medicações que vão nem reduzir, mas não ter impacto sobre isso. E aí, se a pessoa está tratando um problema de ansiedade, ele tende a comer menos por causa da ansiedade, e aí muitas vezes perde peso como consequência. Você pode imaginar que o paciente que já tem problemas com o peso, de ter um sobrepeso, estar comendo muito, percebe que está ganhando peso, normalmente não é o ideal que o medicamento aumente ainda mais o apetite dele. Ele pode ganhar peso significativo. Já tem pacientes, por exemplo, que às vezes são muito magros e aí por causa disso, aquela pessoa que quer ganhar um pouco mais de peso, para se sentir bem e tudo mais. Já tive paciente fisiculturista que tinha dificuldade de atingir a cota de calorias e da dieta dele por sentir muito cheio. A medicação que aumentava o apetite foi ótima para essa pessoa. E tem outro efeito colateral que muita gente já sabe. Muitos antidepressivos têm efeito sobre o funcionamento sexual das pessoas, causando aquilo de disfunção sexual, que pode variar entre a população masculina e a feminina. Por exemplo, na população feminina, isso vai desde uma redução da lubrificação até uma dificuldade para chegar no clímax da relação e até mesmo diminuição do desejo, propriamente falando. Na população masculina, isso pode ser uma demora para chegar no clímax também, uma disfunção erétil ali, ou muitas vezes até também uma diminuição do desejo. E aí o que acontece? Na maior parte das situações, o paciente reconhece isso como algo negativo e problemático. Então a gente gostaria de evitar
embora nem todo mundo apresente esse tipo de efeito colateral. Mas existem medicações que têm um risco menor de causar esse tipo de problema, ou até mesmo não apresentam um risco de forma tradicional de fazer esse tipo de problema. Mesmo assim, até esse efeito colateral que parece ser abominável e que ninguém desejaria, pode ter suas utilidades em alguns casos. Por exemplo, o homem que tem problema de ejaculação precoce, muitas vezes fazer uso de um antidepressivo que vai tratar a depressão ou o problema de ansiedade dele, ao mesmo tempo que vai, por exemplo, causar um retardo ejaculatório, aumentando o tempo que demora para ele chegar no clímax, pode dar a ele uma sensação e a percepção de que o ato sexual está durando o tempo adequado. E muitas vezes melhora até a autoestima da pessoa. E também existem outros casos em tratamentos muito específicos na psiquiatria, no qual pode ser interesse tanto do paciente quanto do médico de fato reduzir a libido do indivíduo. Não é em todos os casos, são situações raras e pontuais, mas pode acontecer, além de que existem alternativas e medicações que se podem acrescentar para que esse efeito colateral passe. Qual é a grande pegadinha aqui? Eu falei de 3 grupos relacionados a sono, apetite e funcionamento sexual. Esses grupos não são totalmente separados uns dos outros. Então, às vezes, escolher uma medicação que não tenha risco nenhum de causar disfunção sexual, às vezes vai significar escolher uma medicação que aumenta o apetite e dá sono. Às vezes, escolher uma medicação que não aumenta de forma nenhuma o apetite, não aumenta o peso, muitas vezes vai significar escolher por uma medicação que tem algum risco de causar disfunção sexual. Se debate isso com o paciente sobre essas possibilidades e o paciente tem a possibilidade então de escolher, principalmente no início de um tratamento, para que caminho ele gostaria de ir. E é a medicação então que a gente explicou e ele escolheu. Então ele faz parte e está no comando também do tratamento dele. E aí um pouco isso, para entender como funcionam muitos efeitos colaterais na psiquiatria. Em breve, talvez eu faça outro vídeo, caso vocês deixem seus comentários aqui sobre mais situações e mais medicações. Muito obrigado.